Olá, está iniciando mais um programa Afrogueto Urbano. O programa Afrogueto Urbano é um programa de informação, formação, de música, poesia, slam, debates e reflexões sobre temas emergentes, em especial daqueles que fazem parte das periferias brasileiras. É o propósito do programa Afrogueto Urbano, ou seja, é propósito convidá-las e convidá-los a aprofundar e qualificar o debate, bem como refletir acerca dos fenômenos que constituem a vida individual e coletiva. Eu sou Cristiano, professor, com mestrado em Ciências Sociais, doutor em Ciências do Movimento Humano e pesquisador na área de Políticas Públicas e Esporte de Lazer, Sociabilidade juvenis, Relações de Violência, Educação e a temática étnico-racial. Sou uma pessoa negra, de cabelos trançados e uso óculos. Em uma sociedade racializada como a sociedade brasileira, a temática étnico-racial é um imperativo e relevante campo de estudos e debates. A educação para as relações étnico-raciais, política de Estado vigente no país, expressas em políticas de ações afirmativas como, por exemplo, a Lei 11.645 de 2008, que trata do ensino da cultura da África, da história da África e cultura afro-brasileira e indígena na escola, bem como a Lei 12.711 de 2012, que ampliou o acesso e as oportunidades para os pobres socioeconomicamente, negros e indígenas no ensino superior, a chamada Lei de Cotas, e tantos outros desdobramentos, resultados de reivindicações e lutas históricas, parecem ser razões para ampliar debates e estudos que visem reconhecer as singularidades do ser e fazer negra, negro e indígena. Nesta terra, brutalmente colonizada. Em nome da civilização, os autodenominados iluminados trouxeram na bagagem e reproduziram desgraças de toda ordem. A escravização e genocídio dos povos originários, a escravização da população negra, por intermédio da migração forçada, e o capitalismo selvagem, parafraseando um trecho de um rap do grupo Racionais MCs. Esses são só alguns exemplos. Nesse processo de colonização, as populações indígenas chegaram quase ao seu desaparecimento, por conta do genocídio e do chamado etnocídio, que é o genocídio cultural. Mas esse processo de negação foi apenas uma entre as diversas formas de tentativa de dizimar com os povos indígenas. Mas, como bem disse Alessandra Corap, líder do povo Munduruku, do estado do Pará, falando então para o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em abril de 2019, diz que há 519 anos nós estamos resistindo e dizendo que, mesmo que tentem tirar nossas raízes, ela está lá, enficada, está crescendo e vai dar mais frutos e suas flores vão se espalhar. Esse trecho eu também extraí de um livro maravilhoso, escrito pela nossa convidada, que eu apresentarei logo em seguida. Essa crueldade e perversidade se manifesta até os dias de hoje. Um dos exemplos mais bem acabados é a tragédia humanitária que afetou o povo Yanomami, onde é possível afirmar que foi uma prática intencional, ou seja, uma prática deliberada, pois alertas, reportagens, documentários, determinações da Suprema Corte
não foram suficientes para que o governo do último quadriênio viesse a exercer o seu dever. Ao contrário, além da inação, ou seja, o não fazer nada, em relação a algumas questões no tocante às questões relacionadas à saúde, à alimentação da população indígena, esse governo flexibilizou e incentivou o garimpo ilegal no território indígena. Mas estamos expirando há um pouco mais de 3 meses esperança por mais respeito e garantia dos direitos da população negra e dos povos indígenas. Em 1º de janeiro de 2021 e 2023, foi anunciado e criado o Ministério dos Povos Indígenas, tendo como titular da pasta a indígena do estado do Maranhão, Sônia Guajajara. Outro ponto que cabe destacar aqui é a simbólica, mas importante alteração do nome da Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Isso quer dizer muita coisa, a FUNAI. Mas ainda assim, cabe questionar: como fazer com que os direitos dos povos indígenas sejam efetivamente respeitados em todas as esferas e dimensões da vida? Neste mês de abril, em que temos o dia 19 como Dia Nacional dos Povos Indígenas, trazemos o tema deste que é o 5º episódio do programa Afrogueto Urbano. Terra, território e territorialidades, culturas, legitimidade e direito dos povos indígenas. Para tanto, temos como convidada, a nossa convidada de hoje, uma estudiosa e militante há anos acerca das questões indígenas. O nome dela é Stephanie Menezes Pereira. Ela é mãe da Dandara, mulher negra, nascida na periferia e aprovada em concurso por cotas raciais. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, ela também é mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, cursa doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Estadual do Ceará e é também pesquisadora sobre as culturas indígenas. E para compor a bancada de hoje, nós temos também as ilustres presenças de José Antônio, profissional da área de saúde, técnico em enfermagem do Grupo Hospitalar Conceição. Fátima Regina Farias, poeta e escritora. Elisandra Egéria Barbosa, empreendedora cultural e poeta. E logo mais, também teremos a presença da nossa querida Mariângela Santos, profissional na área de saúde e técnica em enfermagem. Já estou aqui. Então, de imediato, eu passo a palavra para a nossa convidada, a professora Stephanie Menezes, minha companheira de lutas na academia, na entidade científica. O espaço é todo teu, Stephanie. Eu te peço que, por favor, faça a sua autodescrição e prossiga com a sua fala, que muito nos enriquecerá aqui. Já estava programada aqui minha audiodescrição. Então, eu vou me descrever, né, primeiramente, eu sou uma mulher parda, de pele clara, tenho cabelos longos, negros, olhos negros, eu estou com uma blusa cor de vinho, né, e um cordão no pescoço. Então, para iniciar, né, na terra é pleno abril, como já dizia o poeta da minha terrinha, o Ceará, o poeta Dinardo, né, e esse mês de abril é um mês de luta para os povos originários, né, tematicamente conhecido como o Abril Indígena, né, muito bem lembrado também pelo meu amigo Cristiano. E aí eu vou começar agradecendo, né, o convite, vocês virem me ouvir um pouco, né, mas eu também vou começar dizendo que esse não é o meu lugar de fala, né, porque eu reconheço que eu não sou indígena, né, e reconheço também o lugar de fala, né, e a importância do lugar de fala dos povos originários, né, mas a minha fala vai ser como uma pesquisadora sobre a questão indígena, né, e que milita sempre a favor dessa causa tão importante e por muitas vezes tão esquecida no nosso país. Então, para iniciar, eu vou
começar falando primeiro sobre a questão de terra, território e territorialidade, né, que é justamente o tema da nossa mesa. E eu vou falar acerca dos argumentos, né, de justificação ideológica para a expropriação territorial dos indígenas. Então, é um dos argumentos mais usados nessa justificação ideológica, né, quando se faz necessário, ou quando se já fez necessária na história desse país, né, da expropriação territorial dos indígenas, era de que o uso indígena da terra é improdutivo, né, ou é ecologicamente destrutivo, ou é irracional. E aí, como disse até o ex-presidente, né, que o governo ainda nomeou, vamos dizer assim, elegantemente de governo, né, eu tendo a chamar de desgoverno, né, ele disse, é muita terra para pouco índio, né, ainda utilizando, inclusive, esse termo índio, né, totalmente errôneo, ou ainda que o tamanho das áreas indígenas era abusivo, né, e aí essa afirmação nada mais é do que uma propagação, né, de que o número ou o tamanho excessivo das áreas indígenas, como ele mencionou, né, reduziria fortemente o estoque de terras para a agricultura, né, principal interesse, né, desse desgoverno. E aí acarretaria a escassez de terra para os trabalhadores não indígenas, o que agravaria ainda mais a pobreza no meio rural e incentivaria, por consequência, né, o êxodo para as cidades. E aí, mais tarde, né, esse mesmo desgoverno, e também na história do nosso país, passou-se a culpar, né, a fragilidade do meio ambiente da floresta tropical, né, os solos são pobres, os animais são escassos, os rios têm pouco peixe, etc., né, entre outras desculpas. E aí os estudiosos acerca da temática indígena, como, por exemplo, o Siger e o Viveiros de Castro, eles nos trazem que é preciso, né, sublinhar essa diferença entre o conceito de terra, né, como meio de produção, lugar de trabalho agrícola, ou solo, né, onde se distribui recursos animais e também de coleta, e o conceito de território indígena, que é diferente, né, que tem outro significado, que ele tem dimensões sociopolíticas, cosmológicas, que são muito mais amplas. E aí, vários grupos indígenas dependem, na construção, né, da sua identidade distintiva, como etnia, como povo, como nação, de uma relação mitológica, justamente com esse território, não somente com a terra. Então, acerca da noção já de territorialidade, que já é outro conceito, né, e aí trazendo para esse conceito, né, de territorialidade indígena, nós temos que a organização social dos povos indígenas se representa, na verdade, em termos mais conceituais do que mesmo geográficos. E aí o grande problema, né, no entendimento dessa dimensão cultural que envolve a territorialidade indígena é justamente a imagem romântica, né, dos indígenas nomandizando, né, por amplos territórios intocados, essa também questão da dominação de uma visão folclórica que ainda perpassa o imaginário social brasileiro, né, como os indígenas que só são indígenas se andarem nus, se vestirem peninha, se morarem na mata, né, isolados, não falarem português, não terem celular, não pode ter geladeira, não pode ter televisão. Então, essa visão, né, folclórica, imaginária, ainda impera, né, no imaginário social brasileiro. E aí tais visões acabam por, além de homogeneizar as populações indígenas como se fosse uma coisa só, né, como se as populações indígenas do Brasil fossem uma só, com apenas uma cultura, né, como se todos vivessem iguais, sendo que há mais de 300 povos indígenas, né, em território brasileiro que são totalmente heterogêneos. Como também essa visão desse imaginário social criado, ele acaba também por criar visões, né, de que os indígenas têm que ser povos que pararam no tempo, né, ou seja, como eu acabei de falar, eles não podem usufruir das tecnologias, né, não podem frequentar a universidade, eles não podem ser profissionais como médicos, advogados e etc. E aí, aos indígenas que não estiverem correspondendo a essa imagem homogênea, romântica ou folclórica, né, disse que perderam a sua tradição, que não são mais indígenas, né, e aí os indígenas acabam por serem responsabilizados pelos conflitos que a mídia documenta, e como se as causas dessas tensões, desse imaginário social, brotassem do interior das condições dos próprios indígenas, né, o que não é uma verdade. Então, esse desvirtuamento sobre esses conceitos, né, aliados também à propagação de falsas ideias, é muito grave, especialmente se a gente considerar que, apesar das diferenças entre o conceito jurídico de terra indígena, tal como ele está na nossa Constituição, e a compreensão, né, antropológica dos fundamentos sobre a questão da ocupação, da territorialidade indígena, né, na verdade, vão ter evidentes intersecções, né, e possibilidades também de articulações, ou seja, são conceitos diferentes,
mas que se articulam, né, que tem uma interface entre si. Então, aparentemente, né, provar essa ocupação continuada de um grupo indígena numa área a partir apenas dessa relação histórica, né, ou caracterizar um modo de vida indígena a partir apenas da sua adaptação ao meio ambiente, né, que eles ocupam, seria, vamos dizer assim, né, suficiente para configurar a relação que um grupo indígena mantém com esta, entre aspas, sua terra. Mas não é tão simples assim. Primeiro, por quê? Porque seria negar, né, o tremendo impacto que a colonização teve sobre as populações indígenas, né? Ou seja, muitas dessas populações, elas foram rechaçadas, né, e também refugiadas em áreas que não correspondem à sua localização histórica, né, nem também, obviamente, à sua extensão territorial ocupada, né, que foi antes dizimada, né, e também gerada justamente por esse encontro com frentes da colonização. E aí, como nós sabemos, praticamente todos os grupos indígenas perderam grandes porções de seus territórios, afinal, o Brasil todo era terra indígena, né, e aí esses povos foram fragmentados, né, em parcelas que são reivindicadas e demarcadas, e esse parcelamento, ele gera novas reivindicações, né, que são assentadas no direito constitucional, que acaba por enfatizar, né, os direitos originários dos indígenas, né, sobre as suas terras, independentemente de qualquer demarcação. E aí a gente tem também alguns setores do poder público e também alguns juristas, de uma forma, vamos dizer assim, geral, que eles são avessos, né, aos termos território e povo, para se referir às terras e também às populações indígenas, porque esses termos, eles dão uma noção de liberdade, de independência, e aí eles acabam por, entre aspas, né, para essas pessoas e para esses juristas, deixar para trás a soberania do país. E aí, por isso, acabam por sofrer uma repulsa dos setores nacionalistas, né, especialmente militares e também ruralistas. Quem lembra, por exemplo, da famosa frase, né, do ex-desministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, que ele disse: odeio a expressão povos indígenas, né? Então, essa frase dele tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né, sobre essas pessoas, né, serem avessos justamente a esses termos, né, território, povos indígenas, para se referirem às populações indígenas, né, porque esses termos, como eu disse, eles dão a noção de liberdade. E aí, se a gente for falar sobre essa questão também de terra e território, né, é impossível a gente não lembrar do absurdo chamado marco temporal, né, que, para quem não sabe, é uma ação, né, assim, explicando bem, de uma forma bem simplória, né, é uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que os povos indígenas só podem reivindicar as terras onde já estavam, né, no dia 5 de outubro de 1988, né, ou seja, o dia em que entrou em vigor a Constituição brasileira. E aí, de um lado, né, do marco temporal, a gente tem a bancada ruralista, né, e também instituições ligadas à agropecuária, né, que defendem essa ação. Do outro, nós temos os povos indígenas, né, já estão massacrados, estão esquecidos, que temem perder, né, o direito às áreas em processo de demarcação. E aí, os indígenas, eles têm esse direito originário à terra, por estarem aqui antes da criação do Estado brasileiro. Isso é tão óbvio, né, mas falar sobre isso parece que ainda, parece não, né, gera diversos conflitos, né, inclusive conflitos judiciais. E aí essa tese do marco temporal, ela também ignoraria, por exemplo, o fato que os povos, né, originários que foram expulsos de suas terras sob violência, né, ou devido também à expansão rural e urbana, pelo desmatamento, também mortes por proliferação de doenças, ela ignora, né, que esses povos indígenas atualmente, né, muitos deles ainda estão em processo de quebra de silenciamento, né, ou seja, ainda estão nesse processo de descoberta. E aí, essa frente parlamentar da agropecuária, mais conhecida, como eu falei, né, como a bancada ruralista no Congresso Nacional, defende esse chamado marco temporal, né, que é também conhecido como marco temporal da terra indígena. Então, sem uma data limite para a criação de uma terra indígena, os parlamentares, eles defendem, né, que essas novas terras só podem ser demarcadas, né, para indígenas que estavam sob o território em disputa a partir do dia 5 de outubro de 1988. Né, então, essa bancada defende esse marco temporal devido ao uso do verbo, né, ocupam, né, que está presente justamente no artigo 231
da Constituição Federal, né, onde se determina os direitos à terra dos povos indígenas. E aí essa tese do marco temporal, ela é um problema, né, mas ganhou muita força, principalmente em 2017, né, quando a gente estava aí em pleno golpe, né, e a ascensão também do governo bolsonarista, né, e ela ganhou essa força, né, com um parecer que foi emitido justamente pela Advocacia Geral da União, e justamente, como eu falei, no pós-golpe, né, do governo do presidente Michel Temer. E aí, um exemplo bem recente, né, que foi muito noticiado sobre tudo isso, né, que eu falei até agora, é a situação dos Yanomamis, né, como bem lembrou também o Cristiano, né, que tem uma terra indígena, né, por exemplo, demarcada e homologada, mas que esse não é a única solução, né, não basta só demarcar e homologar, né, nós temos que proteger. Então, a partir de um sistema político, né, em especial nos meados, né, de 2015, quando a gente já estava nesse processo, né, do início do golpe, né, os direitos dos indígenas, eles começaram a ser cada vez mais fragilizados, né, não que eles não fossem antes, né, os povos indígenas sempre estiveram nesse processo de fragilização do nosso Estado, né, justamente porque eu falei, porque eles nunca foram protegidos, né, e aí também justamente em 2015, justamente também por essa formação, né, do Congresso Nacional com interesses ruralistas. E os povos indígenas, como sempre, resistem, né, eles resistem com diversas manifestações locais, regionais, né, nacionalmente organizadas, como, por exemplo, o acampamento, né, Levante pela Terra, que esse ano, né, está justamente com a pauta, né, principal da luta contra a tese do marco temporal, com o acampamento Terra Livre, né, esse ano também já na sua 19ª edição, né, e esse ano com a chamada, né, O Futuro é Indígena, sem demarcação não há democracia. E aí alguns ganhos nessa resistência, se nós formos falar, também devem ser rememorados, né, como, por exemplo, a vitória, né, das deputadas federais Célia Chacriabá e também da Sônia Guajajara, né, que articulou, inclusive, a criação, né, que é outra vitória para os povos indígenas, né, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, e também a retomada da FUNAI, né, e da Secretaria Especial da Saúde Indígena, a SESAI. Inclusive, como o Cristiano também bem falou, no início, né, com a mudança, né, do nome FUNAI, né, que era Fundação Nacional do Índio, né, e aí, como a gente sabe que esse termo índio já é errôneo, né, mudar para povos indígenas. E também, né, outro ganho que a gente teve nesses últimos tempos, né, são ganhos pequenos que vão se fazendo em pequenas construções, né, mas como eu disse, os povos indígenas, eles vão resistindo, né, nessas pequenas construções. Foi a lei 11.645, que traz, por exemplo, de 2008, né, que traz a obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as instituições, né, de ensino público e particulares do nosso país. Outro ganho também foi a cobrança, né, do arquivamento dos projetos de lei que ferem os direitos dos povos originários, né, como a PL 191 de 2020, justamente que liberava a mineração nas terras indígenas. Bem, eu queria finalizar, não sei se pode ser agora, se é no final, né, eu trouxe uma fala, assim, bem sintética, mas eu queria finalizar com um pequeno trecho de um texto de autoria da Miriam Crechu. Pode ser agora, Cristiano, ou só ao final? Pode ser agora, sim, com certeza. Pode ser agora. E aí esse texto tem tudo a ver com o que eu falei, né, sobre essa questão da proteção dos povos originários, e falando, né, que o Brasil, ele é terra indígena, por si só, sempre foi, né, nós é que não reconhecemos, né, nós não indígenas, e que também não protegemos os nossos povos originários. E outra questão, antes de eu declamar, né, esse texto, é que muitas vezes nós só lembramos dos povos originários justamente no mês de abril, né, como se os povos originários só existissem nesse mês, né, por conta do que nós chamávamos, né, de Dia do Índio, que hoje nós já sabemos que é o Dia dos Povos Originários, né, mas os indígenas, né, o Dia do Indígena não é só no 19 de abril, né, ele é todo dia, né, porque os povos indígenas, eles estão vivendo e resistindo todos os dias, né, então vamos lembrar dos nossos povos originários todos os dias, não somente no dia 19 de abril, e também
não vamos proteger os nossos povos indígenas somente quando eles chegarem à situação calamitosa, né, que chegaram os povos Yanomami. Então, eu vou declamar esse texto, né, de autoria da Miriam Crechu, da etnia Guarani. Então, o título do texto é A Mãe do Brasil é Indígena. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro. Porém, um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar aos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro. Então, nem sempre a sua versão é contada. Ele não está na aldeia tentando sobreviver. Ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro deveria ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias, porque a mãe do Brasil é indígena. Gente, eu queria finalizar agradecendo. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Stephanie. Né, a tua fala muito formativa, né, que só tem a qualificar, né, as nossas reflexões, nossos debates. E, bom, de imediato, eu como professor, né, eu quero te fazer uma pergunta, eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre o que eu vou te perguntar. Né, os colegas da bancada, as colegas e colegas, os companheiros e companheiras da bancada, né, que queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, é só sinalizar aqui que a gente vai organizando. Stephanie, como é que tu vem compreendendo a questão da implementação da Lei 11.645 de 2008 na escola? Né, eu acompanho teu trabalho já faz algum tempo e já tem uma literatura bastante significativa falando sobre isso, mas como é que tu tem visto isso na prática, lá no chão da escola e também na questão dos cursos de formação de professores e professoras, que também é algo muito relevante. Por que eu pergunto isso? Em relação aos cursos de formação de professores e professoras. Porque nós, na condição de burocratas de nível de rua, né, que é um conceito forjado por Lota, né, onde nós temos a chamada discricionariedade, ou seja, somos nós na ponta lá que também podemos fazer valer, né, que seja cumprida na plenitude uma política pública ou não. Como é que você tem visto a questão da formação de professores e professoras e, na prática, os avanços desde a obrigatoriedade do ensino, né, da cultura africana, afro-brasileira e indígena na escola? Pronto, Cristiano, esse é um debate que eu venho tecendo muito, né, como você disse, eu venho escrevendo muito sobre isso, né, e conversando também com os colegas. A questão da Lei 11.645, né, como eu falei, é um ganho para os povos indígenas, né, porque eles vão ser rememorados, lembrados, né, e aí com a obrigatoriedade de uma lei que, como eu falei antes, não é para ser lembrada apenas no mês de abril, ou no Dia dos Povos Indígenas, né, ou em alguma data específica, né, mas ela traz a obrigatoriedade desse ensino, ele perpassar todo o ano escolar, né, só que o que vem acontecendo na prática não é bem isso, né, e aí eu já escrevi muito sobre isso, né, que muitos professores fazem distorções, né, no entendimento sobre os povos indígenas, né, com essa visão que eu falei, romântica, né, do indígena, por exemplo, sempre sendo
bonzinho, amistoso, ou do indígena hipersexualizado, né, ou do indígena que fala errado, né, inclusive a gente vê em muitas postagens midiáticas, né, uma caricaturazinha, né, me ser índio mal, né, e aí vem sendo contextualizado dessa forma, né, totalmente errônea, né, quando na verdade, eu disse, os povos indígenas, eles devem ser rememorados durante todo o ano escolar, porque para a gente dizer que essa pauta, né, ela está rolada no currículo, ela tem que fazer parte do currículo o ano inteiro, não apenas em datas específicas. Muitos professores também ainda têm essas questões, né, tanto sobre a temática afro-brasileira como a temática indígena, eles levam para questões pessoais, né, então, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz, tinham várias respostas, né, e uma delas, assim, que eu fiquei chocada e ao mesmo tempo não, porque nós conhecemos, né, é que o professor não trabalhava essa questão da temática racial, né, da Lei 11.645, por questões religiosas, né, entre outras diversas questões. A nossa formação, tanto inicial quanto continuada, ela ainda é muito deficitária, ela vem mudando, né, eu tenho que reconhecer isso, mas ela vem mudando ainda muito timidamente, né, então, por exemplo, se eu for pegar a nossa área, né, a minha área que é a educação física e a sua também, os nossos cursos, poucos são os cursos, né, que englobam essa pauta em todas as suas disciplinas. E aí muitos professores me perguntam, professora, mas por que essa pauta ela tem que perpassar todas as disciplinas? Porque a pauta racial, ela está imbuída na nossa sociedade, né, em todos os sentidos, né, na política, no lado pessoal, na mídia, né, então o currículo ele também tem que perpassar a pauta étnico-racial em todos os seus sentidos, né, e em todas as suas disciplinas. Mas aí o que acontece, por exemplo, né, voltando aqui para o meu curso, acontecem disciplinas pontuais, né, como, por exemplo, capoeira na escola, é a disciplina que se toca na temática étnico-racial, né, quando eu vou falar, por exemplo, de uma didática específica, e pronto, a pauta étnico-racial é esquecida no restante do currículo inteiro, né. Outros cursos, né, sequer tem alguma disciplina que fale, né, ou que toque sobre a temática étnico-racial. Então, o que é que acontece na prática? Né? A Lei 11.645 foi fomentada, é uma vitória? Mas aí nós temos, né, a questão de que ela não, na prática, ela realmente não é aplicada, né? Ela é, como eu disse, rememorada em práticas pontuais e ainda por professores, né, que tem alguma pauta relacionada, né, um professor que é pesquisador, né, ou se declara indigenista, né, ou um professor negro que também milita pela pauta, né, e aí o restante do corpo docente, né, inclusive de gestão, né, acaba por esquecer essa questão da pauta. Esses são apenas vamos dizer assim, né, alguns pontos, né, nós teríamos muito a se falar. Quanto à questão da formação continuada, ela também vem mudando, bem timidamente também, né? Nós temos poucos cursos que fomentam essa questão da pauta étnico-racial, né? E aí, basicamente, são sempre, vamos dizer assim, os mesmos pesquisadores, eu sempre até costumo dizer, né, que na nossa área, nós podemos contar nos dedos das mãos e dos pés, né, porque veio aumentando um pouquinho, antes eram só os dedos das mãos, né? Hoje eu já consigo dizer que seriam os dedos das mãos e dos pés, né? Os pesquisadores, né, ou os professores que se propõem, né, a fazer formações continuadas, debates, palestras, né, e escrever sobre essa temática. E até mesmo porque é uma temática que causa muito incômodo, né, tanto no meio acadêmico, né, principalmente no meio acadêmico, né, como também no meio escolar, né. As pessoas ainda vamos dizer assim, né, num linguajar bem coloquial, as pessoas ainda pisam em ovos para falar da temática racial, né, como se ela fosse algo que não existisse ou que se fosse muito distante da nossa sociedade. E aí, se a gente for trazer para a questão da mídia, por exemplo, qualquer notícia que você pegar, né, eu desafio inclusive vocês, qualquer notícia que você pegar falando da pauta racial, né, por exemplo, esse entregador, né, que foi chicoteado por uma mulher branca, como se ele fosse, né, um escravizado, né, pode ir lá nos comentários, que vão ter vários comentários, né, mimimi, tudo agora é racismo, ele está se vitimizando, né, então esses comentários, eles são muito comuns, né, e por que eles são comuns? Porque nós não debatemos a pauta étnico-racial como ela deve ser fomentada, né, como ela deve ser feita, né, com a sua seriedade. E aí a escola e a universidade, né, têm um papel crucial nesse debate,
né, porque a escola, ela vai fomentar as práticas sociais, né, futuras, né, e também as práticas presentes. E a universidade é quem vai fomentar as pesquisas e os conceitos sobre essas questões. Então, se a pauta étnico-racial já estivesse esgotada, né, vamos dizer assim, né, como eu vejo muitos comentários, já estou de saco cheio da pauta étnica, tá bom, tudo é racismo agora. Se já tivesse bom, se ela já tivesse esgotada, nós não teríamos casos como esse, né, nós não teríamos comentários como esses. Então, é isso. Sim, muito bem. Sabe, nós temos aqui uma das pessoas, nossa bancada, ela é indígena, descendente de indígena, né, a nossa Elisandra Egéria, né, e eu vou passar a palavra para ela, se ela quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão para a nossa convidada. Egéria. Então, a gente sempre aprendendo, né? Eu sou filha de mãe índia, não conheci minha mãe. Minha mãe, ouvi dizer, me contaram que era uma mulher muito brava, muito guerreira, morreu cedo pela invisibilidade de ser uma mulher indígena, humilde, né? Com muitos filhos. Eu acabei sendo criada por uma família que me recebeu, pessoas dignas que me criaram, mas eu sou filha de mãe índia e pai negro, natural de Santiago, fronteira, aqui dentro do Rio Grande do Sul. E eu encontrei uma irmã há uns 2 anos atrás. Eu sabia que eu tinha uma irmã, mas não sabia onde nem como. E aconteceu que a minha filha fez uma viagem a Santiago, por acaso também, porque ela não foi lá por ser a minha terra natal, digamos assim, de origem, ela foi lá porque ela conheceu um rapaz e foi visitar a sogra, e eu brinquei com ela, disse assim, vê se tu encontra minha irmã por lá, por favor, falei para ela, né, porque eu já havia descoberto que a minha mãe era falecida já, e eu tive muita vontade de conhecer a minha mãe, né, a minha mãe biológica. E ela foi, e um dia ela conversando na frente de um fogão a lenha com a sogra dela, ela começou a contar a minha história para a sogra dela, e a sogra dela disse, olha, tudo isso está me contando, eu tenho uma coisa para te dizer. A irmã da tua mãe, ela mora aqui na rua de trás, minha casa. E hoje eu falo com essa minha irmã, nós nos falamos, ainda não conseguimos nos ver pessoalmente. Ela passou por um momento, agora há pouco, de um câncer, se recuperou, graças a Deus. E a primeira vez que nos falamos por videochamada, ela chorou muito. Nós tivemos que parar a transmissão, porque ela não conseguia falar, porque ela disse que viu a nossa mãe em mim, por eu ser muito parecida com ela. E isso a minha mãe, a Laura, que me criou, sempre me disse, né? A minha mãe amada, que eu amo de paixão, mas sempre tive esse desejo de conhecer minha mãe. Quero ir a Santiago para descobrir o meu povo, saber. Eu sei que eu tenho uma tia-avó, que é irmã da minha avó, que ainda está viva, porque a minha avó também já faleceu, que está viva, e tenho fotos dela, é uma índia linda, né, de cabelos longos. Então, eu comecei a militar dentro dos movimentos negros, mas sempre me lembrando que aqui nesse sangue tem sangue indígena, né? E é como a doutora disse, nós não podemos esquecer que todos nós temos, porque antes de tudo nós já estávamos aqui, né? Porque se perguntar para mim, tu é negra, tu é índia, eu sou filha de índia e pai negro. É o que eu vou responder. Agora vocês me chamem do que quiser, porque não me importa. Porque eu sei de mim e o que eu sinto e o que está em mim. E eu quero muito ir a Santiago abraçar a minha irmã e reconhecer os meus parentes, né? E no Fórum Social Mundial, eu tive, pela primeira vez na minha vida, a oportunidade de conhecer caciques, cacica,
E fiquei muito emocionada quando eu cheguei perto. Eu estava com meu filho de 12 anos, o Matheus, que é negro, né, lindo. E eu disse, filhos, vamos lá cumprimentar eles. E eu subi, fui cumprimentar e cheguei gentilmente. Por favor, poderia tirar uma foto com vocês, né? E ele, claro, parenta. Nossa, eu me senti uma luz, né? Porque quando ele me chamou de parenta, eu me derreti, né? Aí a emoção eu não consegui conter, porque os povos originários, eles, quando te reconhecem como parenta, é porque eles veem em ti uma indígena, né? Então eu sou muito abençoada, sabe? Eu acho que eu tive muita sorte, sabe? De ter uma mãe índia, um pai negro e pais dignos que me criaram, me deram amor, me deram estrutura para me chegar até aqui onde eu cheguei. Essa questão das demarcações e tudo mais, e de tudo que os povos indígenas estão passando, é mais uma injustiça desse país que, infelizmente, é formado por injustiças, muito mais por injustiças do que por justiça, né? Os povos originários são os donos dessa terra. Os negros construíram esta terra. Esta é a verdade. Em 100 anos de descobrimento, 90% da população indígena já havia sido abatida, né? 11 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no nosso país, saiu o primeiro navio com o pau-brasil para Portugal, já usando a mão escrava indígena, 11 anos depois. Quer dizer, o que falar de uma sociedade que não muda, né? Porque para nossa sociedade hoje, os povos originários são índios, né? Esse termo pejorativo que gostam de dizer, né? Muita terra para pouco índio, mas e quem matou esses índios? Quem tirou a terra desses povos originários? Então, eu digo até esse mês, eu fiz a minha coluna do jornal Afrogueto Urbano, foi sobre os povos originários, vale a pena conferir, por favor. Eu fiz uma pesquisa grande, porque eu não sou pesquisadora da área, né? Porque, como eu disse, eu me envolvi primeiramente com os movimentos negros, mas eu sempre que posso, eu estou ali pesquisando, tentando conhecer um pouco mais, quero muito conhecer a minha raiz, né? Me encontrar de verdade, né? Com minha tia-avó, minha irmã, saber. Hoje eu não posso dizer para vocês de que etnia de indígena que eu sou, não posso, porque estaria mentindo, mas sei que eles estão lá. E sei que eles estão por todo esse país, porque esse Brasil é terra indígena. E eu agradeço muito aqui a presença da nossa querida doutora, pesquisadora, que, como ela mesma disse, ela não é indígena, que ela disse que não é o espaço de fala dela, mas eu discordo, eu acho que é sim, que a partir do momento que tu tem sentimento por uma luta, é o teu espaço de fala, sim, porque tu fala com conhecimento, com propriedade, e tu, com certeza, tem um sangue indígena aí, dentro das tuas veias. Porque tu, né, tu é brasileira, tu tá aqui nesse país, e aqui a gente sabe como que é a nossa miscigenação, e é muito orgulho ser descendente de negros e índios, porque eu tenho certeza que eu estou do lado certo, e eu não vou mudar de lado. José Antônio. Eu tenho aqui, se eu puder falar mais um pouquinho. Prossiga.
eu só pegar aqui. Eu achei curioso, o Cristiano falou sobre a Alessandra Corap, que é ativista, né, e líder indígena, Munduruku. Eu cito ela na minha coluna do jornal, da 22ª edição do Afro Gueto Urbano, jornal digital. E eu gostaria de ler um pedacinho aqui sobre ela, posso? Sim, vamos lá. Meses após ter a casa invadida e receber ameaças de morte por denunciar atividades ilegais em terras indígenas, a ativista e indígena da tribo Munduruku, Alessandra Corap, recebeu o prêmio Robert F. Kennedy de Direitos Humanos, um dos mais importantes do mundo. Alessandra denuncia há anos o desmatamento ilegal, invasão de terras e atuação de garimpeiros em território do povo Munduruku, que se fortalecem no Pará, Amazônia e Mato Grosso. Essa mulher atualmente é uma das vozes no que se refere à luta pelos direitos dos povos indígenas e das mulheres indígenas no país. Aí eu digo, né, que eu não poderia deixar de citar uma mulher indígena de lutas e glórias. Gostaria eu de falar aqui de tantas outras mulheres indígenas e tribos que resistem através da sua cultura, da sua arte, da sua paixão pela vida na natureza e das frentes indígenas que hoje, organizadas, lutam incansavelmente por direitos à terra e justiça. Muitos se foram, mas muitos mais virão. Povos originários têm cultura, resistência e humildade de reis, pois generosos receberam o que não lhes cabia e hoje lutam, enfrentando um genocídio para que essa terra pindorama, que quer dizer palmeiras do Tupiniquim, continue a ter raiz. Agradecimentos. Essa foi a minha fala, e aí eu digo mais. E claro, os povos originários que chegaram antes de todos nós e resistem ao ficar. Aí, você sai da mata, mas a mata nunca sai de você, moro, irmão? Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão? Gratidão ao rap, gratidão ao povo brasileiro, ao povo negro, que sempre nos dá aula. Vivam, povos originários. Obrigada. Bem. Maravilha. José Antônio. Obrigada. Boa noite a todos, todas e todos. Eu vou primeiro para a Stephanie, uma curiosidade aqui do sul, somente da Serra Gaúcha. A minha avó é considerada bugre, né, que eu acredito que no passado foi, provavelmente, algum descendente dela indígena tenha sido violentada. Aí gerou essa nova denominação, chamamos aqui de bugre aqui na Serra Gaúcha. A minha pergunta, professora, é do Juruna, a Sônia Guajajara, quais os avanços o povo indígena sonha em conquistar? Ele também sonha em conquistar essa mudança do marco temporal, mudar essa regra? Ou é uma pauta muito difícil nessa questão do garimpo, de indígenas apoiarem o garimpo? Isso seria um entrave ainda? Ou a Sônia Guajajara é a pessoa ideal, indicada para desenvolver essa luta e acabar de fato com o garimpo? Particularmente não vai acabar, mas diminuir consideravelmente. O que a senhora acha? Olha, se a Sônia Guajajara é ou não a pessoa ideal, acho que, assim, não sou eu que tenho que falar isso, né, porque a Sônia Guajajara, ela foi, vamos dizer assim, né, escolhida pelo movimento indígena, né, que criou uma espécie de lista tríplice, né, onde tinha, inclusive, o Ibitapeba, né, aqui do Ceará,
e ela foi escolhida pelo movimento deles, né, porque ela representa os povos, né, indígenas, né, então eu acho o seguinte, quem tem que saber melhor isso são eles, né, não somos nós, né, que temos que estar discutindo, né, porque são questões inerentes a eles, né, não que nós não possamos comentar, né, ler as notícias, obviamente que não, né, se a questão do garimpo vai acabar, a gente sabe que óbvio que não, né, como eu bem falei, né, num país que tem uma bancada ruralista ainda muito forte, que ainda vai continuar forte, né, por algum tempo, né, não vai ser esse governo agora que vai acabar com a bancada ruralista, até porque ela vem bem antes disso, né, o garimpo vai continuar, né, mas eu acredito que a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, ela tem, vamos dizer assim, diversas lutas, né, a do garimpo é apenas uma delas, né, a FUNAI, né, essa retomada da FUNAI, né, que foi outra vitória, porque a FUNAI passou 4 anos sendo literalmente sucateada, né, deixando de lado, a FUNAI praticamente não, né, a FUNAI durante 4 anos ela não existiu, né, a gente não sabia para que serviu a FUNAI em 4 anos, né. E aí, assim, eu acredito que a Sônia Guajajara, por ser uma indígena, né, inclusive uma indígena muito atuante, né, não de agora, né, porque a Sônia Guajajara não surgiu agora, né, a Sônia Guajajara já é uma indígena que vem nessa questão política há muitos anos, né, ela, a Célia Chacriabá, entre tantos outros, né, que inclusive ainda não conseguem se eleger, né, mas eu acredito que o Ministério dos Povos Indígenas é um ganho, sim, muito importante, porque a causa indígena nesse país é muito ampla, né, e ela não se resume a apenas uma secretaria, né, como, por exemplo, era a FUNAI, né, uma fundação ou uma instituição, né, como eu disse, nós temos mais de 300 povos indígenas, né, em todo o país que clamam por uma urgência, né, então esse ministério, na verdade, ele só veio para afirmar, né, que os povos indígenas, eles resistem, como eu falei, né, e que eles necessitam dessa urgência, né, ainda vamos dizer assim, um projeto piloto, né, porque ele foi criado agora recentemente, então ele está nesse processo de construção, mas eu acredito muito nesse ministério, ele era um ministério também muito aguardado desde a sua anunciação, né, que foi assim, inclusive, uma bomba, né, eu vi inclusive vários vídeos dizendo que esse ministério não ia acontecer, que ele era uma promessa de boca, né, mas eu particularmente acreditava muito, né, e queria muito que esse ministério viesse à tona, mas assim, esse ministério, ele não vai resolver todas as causas dos povos indígenas, né, isso é fato, porque como eu falei antes, a causa indígena, ela é muito mais profunda, né, esse ministério ele vem inicialmente para resolver essas urgências, mas a causa indígena, né, para ela ser, vamos dizer assim, edificada na cultura do nosso país, né, ela tem que ser uma causa muito mais ampla, né, ela tem que perpassar todos os ministérios, né, e ela tem que também perpassar os diversos âmbitos da nossa vida, social, política, midiática, entre outros. Então, assim, para a gente realmente mudar esse país, né, e realmente conclamar pela causa indígena, nós ainda precisamos mudar muito, né, em todos esses âmbitos. Exatamente, eu estou de pleno acordo contigo, Stephanie. Tu comentou, né, que no último quadriênio governamental, a FUNAI praticamente não existiu, e não existiu mesmo, foi um desmonte total, assim como não existiu a Fundação Cultural Palmares, e agora nós estamos nessa retomada, o que é muito significativo, que obviamente não vai resolver todas as problemáticas que estão postas aí, mas, enfim, é um avanço e, com certeza, ao final do próximo quadriênio, nós teremos aí algo a comemorar. Não sei em que grau, mas teremos, sim, com certeza, algo a comemorar. De imediato, eu passo para a nossa queridíssima Mari. Ô, Cristiano, deixa eu só fazer um pequeno comentário, né, que eu ia falar, né, que o colega falou sobre o termo bugre, né, eu queria só fazer um comentário sobre esse termo bugre, né, os colonizadores, né, quando aqui invadiram, eles denominaram os povos indígenas, né, com vários conceitos, e aí um deles era bugre, né, então durante o século XVI, os relatos sobre o chamado Novo Mundo identificaram os indígenas, né, como, primeiramente, né, na literatura, como gentios, né, era o primeiro termo, que os gentios eram os pagãos, né, ou seja, aqueles que não tinham afinidade com a fé cristã, né. Depois também foram chamados de Brasis,
né, posteriormente de negros da terra, né, que também é uma curiosidade, né, poucas pessoas sabem desse termo, né, eram chamados negros da terra, inclusive esse termo bugre, negros da terra, foi trazido numa minissérie, né, aquela A Muralha, né, então esse termo era muito utilizado, né, justamente porque era nesse período colonial. E aí os negros da terra era para designar os indígenas que eram escravizados, né, e depois, posteriormente, surgiu o termo índios, né, que era para designar os indígenas que já estavam aldeados. Boa noite. Prazer, então, né? Eu estava assim prestando atenção no que estava comentando sobre bugre, porque a minha história também meu pai veio da fronteira também, e também a minha bisavó era bugre com um índio, né? Então eu sou bisneta de negro bugre com índio. E a outra parte, meu bisavô era alemão com um escravo. Uma história assim. Até hoje eu nunca entendi. Mas o importante para mim é que eu me considero negra, né? Eu não me considero índia porque eu não estudei essa parte, não tenho muita... Como a Egéria já tem mais aquele feeling, né? Eu já sou mais o negro, né? Mais os escravos. Minha bisavó foi escrava e eu vim dali. O que eu me interesso muito e que eu gostaria de ver contigo, eu trabalho na área da saúde e quando eu trabalhava na área infantil, a gente recebia índios com problemas, tipo as crianças, para tirar as crianças de tratamento das aldeias era difícil, porque os índios não liberavam para trazer, né? A FUNAI era FUNAI, se não me engano, na época, faz muitos anos, mais de 23 anos, né? Para trazer para tratamento, para internação, vinham os pais, né? O índio vinha e ficava no hospital embaixo esperando até ter alta. Eles não saíam de perto, né? Uma proteção diferenciada da nossa. Eu digo diferenciada da nossa sociedade aqui. Eu não sei se tem uma explicação para isso. Eu digo em termos de afeto com o índio. Isso sempre me chamou a atenção. Eu vou, primeiramente, comentar nessa questão, por exemplo, da saúde, né, das populações indígenas, né, e também sobre uma dicotomia, né, que é a medicina, né, ocidental, que é a nossa, no caso, que vamos para o hospital, tomamos remédio, né, e a medicina tradicional, né, das cosmologias indígenas. Eu não sei qual é o povo, né, que você está falando, mas, assim, os indígenas, eles têm... assim, a maioria dos povos, né, vamos por assim dizer, eu não vou querer também homogeneizar, eles têm uma visão de coletividade, né, totalmente diferente da nossa, não indígenas, né, então para eles essa visão da coletividade, da aldeia, da família, do trabalho voltado para a subsistência, né, da coleta, que a aldeia é de todos, né, é totalmente diferente das nossas visões, né, em que eu trabalho para mim, as minhas coisas, né, eu não divido com ninguém, né, o que é meu, eu que comprei, né, então, os indígenas, eles têm cosmologias, né, totalmente diferentes das nossas, né, isso é um fato, né, então talvez essa seja uma das explicações, né, mas outra explicação também é que a gente tem que começar a entender, né, que os indígenas, por exemplo, eles não têm que se submeter, né, integralmente às nossas visões, né, uma delas é a da saúde, né, em que muitos estudiosos, inclusive, já tecem, né, algumas críticas sobre essa não integração, né, da medicina não indígena com a medicina indígena, né, porque o que acontece, vamos dizer assim, tradicionalmente, é a medicina ocidental querer excluir totalmente, né, essa medicina tradicional, né, quando, na verdade, elas deveriam andar em conjunto, né, e a medicina, no caso, ocidental, era que deveria adentrar a aldeia também para aprender com os povos indígenas, porque nós temos muito a aprender com eles, né, eles sabem tanto quanto, né, de medicina, né, quanto nós, né, e aí a gente também tem que partir, né, para essa outra visão, né,
sair dessa nossa visão totalmente ocidentalizada, né, estadunidense, eurocêntrica, né, e tentar entender essas outras cosmologias, né, e esses outros modos de viver, e também aprender muito com eles, né, porque, tipo, esse relato que tu fez para mim é um relato muito bonito, né, poxa, eu não vou deixar o meu sozinho, né, e isso é muito comum para nós não indígenas, né, tem um parente nosso no hospital, eu passo o dia no hospital, mas eu não quero dormir porque eu estou cansada, e eu deixo meu parente sozinho no hospital e vou dormir no conforto da minha casa, e o meu parente fica lá, né, no hospital. Isso para a gente é muito comum, né, mas é uma visão, assim, muito individualista ainda. Assim, é isso que eu queria saber, o índio é diferente, né, então, vários relatos, vários pacientes que eu vi que eles são muito unidos. Eles vinham das suas aldeias junto e ficavam ali, né? Se tivesse que passar fome, passavam fome, mas eles estavam ali, né? E isso é uma coisa que me chamou muita atenção dos índios. É isso. Fátima. Salve, boa noite, de novo. Eu não fiz a minha apresentação visual, não é? Sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso, vestido floreado e vou direto ao assunto. Selecionei aqui o poema. Teria perguntas sim para fazer, mas vamos direto ao poema aqui. Vamos de poesia, então, vamos lá. Oi? Vamos de poesia, então, vamos lá. Márcia Huayna-Cambeba é indígena do povo Amágua-Cambeba, no Alto Solimões, Amazônias. Nasceu na aldeia Belém dos Solimões, do povo Ticuna. Mora hoje em Belém do Pará, em Belém. E é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas, escritora, poeta, compositora, fotógrafa e ativista. Márcia percorre todo o Brasil e a América Latina com seu trabalho autoral, discutindo a importância da cultura dos povos indígenas em uma luta descolonizadora que chama para um pensar crítico, reflexivo, sobre o lugar atual dos povos originários sul-americanos. Índio não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar. Um erro que Colombo cometeu. Por um erro, derrota. Colombo em meu solo desembarcou e no desejo de as Índias chegar, o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde. Eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali. Eu vi um homem branco subir na minha uca. Me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e uma espada na mão. Nos seus olhos, uma missão: dizimar para a civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sateré, sou Guarani, sou Arauaté, sou Ticuna, sou Suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Terena, sou Tucano, resisto com força e fé. Muito obrigada pela oportunidade de saudar esse povo, esse sangue forte que corre nas minhas veias. Lindo isso! Sangue charrua, índio. Gratidão, gratidão, Fátima, lindo. Lindo, como sempre. Muito lindo. Maravilha, parabéns, Fátima, maravilhosa como sempre. Sangue charrua. Bom, nós estamos aí nos aproximando. A Fátima não existe. Não existe. Nós estamos nos aproximando do final, né, do nosso programa. Então, eu vou passar novamente a fala para Elisandra Egéria com a nossa agenda cultural. Pois então, salve, salve. A Fátima existe e ela é nossa. Mas vamos para a agenda cultural.
Eu já havia divulgado aqui a abertura, né, da mostra do fotógrafo e cineasta indígena Vera Chunu. Ele realiza uma exposição, O Olhar de Chunu, que está já desde o dia 23 de março e vai até o dia 23 de abril, terça-feira, às 19 horas. Na Avenida João Pessoa, 943, em Porto Alegre, na sede da Fundação E-Carta. Para Chunu, fotografar a cultura do seu povo é uma forma de resistência e dar visibilidade ao nosso modo de ser e às nossas lutas para existir, resume ele. São 25 famílias em Viamão. Então, estou aqui novamente ofertando, né, essa programação maravilhosa aqui, que é essa mostra de fotografias desse indígena que resiste. Tem mais. Não podemos deixar terça-feira, na Sopapo Poético, Ponto Negro da Poesia, edição de abril 2023. Convidados: Banda Calunga e mestre Telmo Flores, no dia 25/4, numa terça-feira, às 19h30. Entrada franca, local Afro Sul Omodê, na Ipiranga, 3.850, Jardim Botânico. Não percam o seu papo poético, maravilhoso. Reparação não tem como deixar de ir, quem puder. Eu falei que eu ia divulgar novamente, vou. Então, a Alvorada, né, tem um rapper, um rapaz que está há muito tempo aí trabalhando na música. Agora ele vai se apresentar pela primeira vez em Porto Alegre, na rua José do Patrocínio, é o FIN, número 296, José do Patrocínio 296, Cidade Baixa. Vai estar DJ Ita, Terminal 470, Tipo 1 Pou Assim, o Magnis, UFC, Dog 397, Selo Verde, Montiel Leandro. Vão fazer um lindo espetáculo no dia 23 de abril, a partir das 19 horas. Então, ainda, se você está ligado no programa, ainda dá tempo para curtir a noite, né, deste domingo. E não deixando aqui também de promover, né, Negros Encontros, o seu programa literário. Estreia 20 de abril, às 20 horas, Negros Encontros. Apresentação, Marina Silveira, jornalista, Rony Moreira, poeta e radialista. Na rádio negritude.com, vou repetir, rádio negritude.com, Negros Encontros, com apresentação com Marina Silveira, jornalista, e Rony Moreira, poeta e radialista. Então, esta foi a agenda cultural de hoje. E não sei se vai dar tempo da poesia, dos povos originários, enfim, minha de autoria. Vamos lá. Posso? Vamos de poesia. Dá tempo, então, sim. Vamos lá. Maravilha. Já faz um tempo que eu construí essa poesia. Minha rotina era ser livre desde o nascimento. Plantava, colhia. Pescava, comia. Caçava, festa fazia. Banhos de rio, rituais da natureza, a natureza nossa deusa. Tudo ali se revelava, tudo ali nos libertava, nos liderava. A natureza, nossa casa morada, mãe amada. As crianças, os anciões, índios, povos originários guerreiros, vivendo em comunhão com a terra, a água, o fogo e o ar. Tínhamos tudo o que precisávamos. A natureza nos acolhia. Nossa alegria era todo dia. Fazia chuva ou sol. Não tínhamos ambição. Nossa vida era só gratidão. Éramos filhos da terra,
Éramos gratos e fartos do melhor que a terra podia nos dar. Nossa alegria era a música, a magia, o conhecimento, a energia que a natureza nos favorecia. Um paraíso em terra e tanto amor e paz. Mas certo dia se via ao longe. Visitas chegariam, visitas de horror. Não pediram licença nem favor. Pegaram as mulheres, tantas cenas de horror. A mulher, a mais vulnerável, vista apenas como carne a ser consumida por abutres homens desumanos, insanos, insaciáveis, demônios em carne e ossos. Aprisionaram nossos jovens, nossos velhos, anciões, mataram. Devastaram nossas matas e a natureza. Energia e vibrações de amor ainda hoje resiste a tanto horror, a tanto desamor. Tudo que não foi dado foi roubado, escravizado. A ganância sempre os alimentou. Meu coração de mulher negra, indígena, não entende, não aceita esse desamor. Por isso escrevo, para mostrar ao mundo toda essa dor, na esperança que algo mude, que as pessoas se deslumbrem, não com a ganância, mas com amor. Só assim salvaremos o mundo, as pessoas, nossas mentes. Eu liberto e amo. Liberto minha voz que fala e proclama meus sentimentos, seja qual for. Pois sofri e sofro com as injustiças com meu povo. Esse sangue ainda corre em minhas veias. Esse sangue do meu povo corre até meu coração, que pulsa, bate na mesma e eterna tecla da justiça e do amor. Mulheres, negras, indígenas, temos voz, temos histórias, temos lutas, vitórias em nome do amor. De tudo nos foi tirado, com todas estamos nos restituindo, nos empoderando, de coragem e amor. Egélia Barbosa, gratidão. Maravilha! Assim como a Fátima, a Egélia é maravilhosa, como sempre. Lindo! É. Lindo, 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 lindo. Bom, para encerrar mesmo, né, eu chamo novamente a nossa queridíssima convidada, né, a Stephanie, para fazer as suas considerações finais. Stephanie. Bem, eu acho que a única consideração que eu vou deixar, né, foi a frase, né, emblemática que eu deixei, que inclusive é uma frase que faz menção a um capítulo, né, de um livro meu, e que é para a gente rememorar e também reflexionar, né, sobre ela. Todo dia é dia do indígena. Né? Então, que a gente reflita sobre essa frase, né, todos os dias, e aí, novamente, relembrando, né, não somente no mês de abril, não somente no dia 19 de abril, né, que nós possamos lembrar disso todos os dias. E aí eu queria agradecer, né, o convite, o diálogo também com a mesa, que foi muito gostoso, né, e o convite do meu amigo Cristiano, não é a primeira vez que ele me convida para falar, né, não aqui nesse programa, mas em outros espaços, né, então queria agradecer muito o reconhecimento, né, na verdade a gente tem um pequeno grupo, né, de pesquisadores negros em que nos reconhecemos, nos citamos, né, nos agraciamos, né, estamos sempre nessa troca de conhecimento, então, muito obrigado, Cris. Estamos aquilombados, não é, Stephanie? Obrigada. Com certeza. Muito. Gratidão, Stephanie. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada. E até o próximo programa. Até o próximo. Gente.